E aí, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo dessa série da Gaudete et Exsultate, que é um texto, uma exortação apostólica do Papa Francisco, falando sobre santidade. Santidade para você e para mim. Vem comigo. Olha, quando o Papa Francisco fala da santidade, ele trata do tema, né? Ele trata do título, do nome do texto. Gaudete et Exsultate. Alegrai-vos e exultai. É tirado de Mateus 5, versículo 12, das bem-aventuranças. O Papa Francisco está falando de uma felicidade que é mais do que uma alegria passageira e que vem de dentro das provações. Está dentro até das provações. Ou seja, mesmo sendo provado, mesmo sendo preso, mesmo sendo às vezes até torturado, às vezes até perseguido, você ainda é feliz. Você ainda tem a alegria que vem do Espírito Santo. Claro que tem todo o sofrimento vindo das coisas, das perseguições. Mas tem uma alegria que brota de saber que você está no bom caminho, está no caminho do Cristo. Alegrai-vos e exultai porque vocês podem ser perseguidos por causa dessa fidelidade. Então, o Papa Francisco está falando dessa fidelidade, da santidade. Fidelidade ao Evangelho, ao projeto de Jesus. Então, isso da introdução. Depois, no capítulo 1, por exemplo, o Papa fala do chamado à santidade. E fala da Bíblia, fala do texto do Apocalipse, mas fala também do que ele chama de, entre aspas, santos ao pé da porta. Ou seja, né, ele fala de uma espiritualidade, de um Espírito Santo que chama a fidelidade o povo de Deus, todo o povo de Deus, não só uma pessoa ou outra pessoa, mas todo mundo, como povo de Deus. Então, ele usa a expressão que o Espírito Santo ajuda a nos falar da classe média da santidade. Ou seja, né, o santo não é aquele cara muito rico, aquele herói de elite e tal, e nem aquele pobre pecador que não tem nada de santidade. Ele está dizendo, existe uma classe média, existe um rosto da santidade nas igrejas, que é o rosto mais belo que a igreja, que as igrejas apresentam. Segundo João Paulo II, ele diz, né, a santidade é patrimônio das igrejas. Né? O Cristo, aquele que se doou por nós na cruz e ressuscitou também, aquele que mostrou o Pai, ele nos dá o dom da santidade, não só para a Igreja Católica, mas para as outras igrejas também. Isso é um patrimônio comum. O batismo, a vocação à santidade, é um patrimônio comum para todos nós. Ele trata, por exemplo, do chamado a ser santo. Levítico 11, versículo 45, sede santos como eu sou santo. Ou primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mas, quando interpreta esse texto, por exemplo, o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, capítulo 11, diz assim, que cada um tem o seu caminho de santidade. Ou seja, a gente não deve copiar os santos, né? É ruim aquela fala que diz, eu tenho que imitar Jesus, imitar Santo Tomás, imitar Maria. Não, ninguém tem que copiar ninguém. Cada um tem o seu caminho. A gente tem que se inspirar, isso sim. E se inspirar em Maria para chegar até Jesus. Se inspirar em Jesus, nas suas palavras, no seu exemplo, para a gente chegar até o Pai. Né? Isso sim. A gente não tem que copiar ninguém, não dá. Por exemplo, na época de Maria, de Santo Tomás, de Jesus, de Santo Agostinho, sei lá de quem, né? Não tinha nem energia elétrica, gente. Imagina ainda mais iluminação, imagina ainda mais internet, imagina ainda mais celular. A gente vive em outra época, com outras situações. E a gente tem que se inspirar nos valores do Evangelho. A gente tem que ser fiel às palavras de Jesus, aos gestos dele, e não
a cada coisinha em particular. Então não dá para copiar ninguém, dá para a gente se inspirar sim, isso sim, tá? No número 12 do texto, ele fala, por exemplo, do gênio feminino. Ele diz, por exemplo, que as mulheres têm uma maneira própria de ser santas. Tanto as grandes mulheres, e aí ele cita a Teresa d'Ávila, Hildegard von Bingen, a pequena Teresa, né, a Petite Thérèse, a Teresinha do Menino Jesus, ele vai citando outras mulheres e tal, como também ele diz aquelas pequenas mulheres que não aparecem, sua avó, sua mãe, a sua tia, sei lá quem. Então, existe um gênio, um jeito feminino de ser santo que é bastante criativo. Isso é bastante interessante. No número 14, ele fala, por exemplo, da santidade leiga. Não é preciso ser padre, diácono, né, ser religioso, entrar para o convento, entrar para o seminário para você ser santo. Você pode ser santo no mundo, na sociedade, né? E a gente vê, por exemplo, santos que foram leigos. O Vaticano está, de fato, privilegiando a santidade leiga para passar na frente desses sacerdotes, padre e freira, que já tem muito santo sacerdote, padre e freira e tal. E aí o Vaticano tem ajudado, por exemplo, a caminhar, a canonizar, a mostrar a santidade, por exemplo, dos pais da Santa Teresinha, né? De leigos aqui e ali, que o Frassati, que foi um garoto leigo, a Claire Lucci, que é Clara Lucci, que é uma menina também italiana. Tem vários santos que vão nos mostrando que não precisa ser seminarista, padre, leigo, padre ou religioso, mas pode ser leigo, pode ser batizado, pode ser catequista, pode ser trabalhador braçal, pode ser operário, pode ser professor, e aí tem uma santidade muito bonita. No número 23, por exemplo, ele fala de conceber a vida como uma missão. E aí que faz com que a gente se inspire a ser santo. Ou seja, a nossa vida tem sentido como missão, como evangelização, como santidade. E isso nos dá energia para fazermos mais bem feitos no dia a dia, para evangelizarmos aquelas pessoas que cruzam a nossa vida. Então veja, a santidade, no número 34, ele diz, não nos torna menos humanos, pelo contrário, nos torna mais humanos. E sendo mais humanos, chegaremos mais perto de Deus, mais perto do Cristo, que se fez humano também. Olha quanta coisa bonita só no capítulo 1 do texto, né? Veja, a Gaudete et Exsultate, ela nos dá muita coisa boa que eu acho que a gente precisaria ler, meditar e rezar. E quem sabe se inspirar a ser mais santo, eu e você. Próximo vídeo eu vou falar do capítulo 2, tá? Vou analisar um pouco o capítulo 2 do texto. Que esse vídeo te inspire a comprar ou baixar o PDF ou comprar o texto para poder ler e meditar. Leia um pouco mais, isso vai te fazer muito bem na catequese e na sua santidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, coloque o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, semana que vem temos mais.